Olá pessoal, esse aqui é o Freud do Zero, aula 0C. Dando continuidade à proposta, aqui é trabalhar aquele texto chamado Conceitos Psicanalíticos Freudianos Fundamentais, para fazer um panorama da obra do Freud, também assim alguns pontos interessantes para quem quiser fazer um estudo depois mais aprofundado. E assim que finalizar as aulas referentes a esse artigo, a gente entra no livro propriamente dito, que é o Compreender Freud, de Jacques Sédat, que vai ser a aula 1 em diante. Então, nós comentávamos nos outros vídeos, né, sobre como era Freud no início, que foi de 1895 a 1905. Depois eu fiz um comentário sobre a metapsicologia freudiana, 1909 e 1917. E aí agora ele traz uma proposta interessante, que é estudar as três grandes revoluções, né? As três grandes revoluções começam com talvez aquela que seja a maior revolução, que é quando Freud traz a ideia da pulsão de morte, né? É um conceito que eu já comentei em outros vídeos, não necessariamente Freud que descobriu, né? Já fiz um comentário da Sabina Spielrein num texto chamado A Destruição como Causa do Devir, como já carregando, né, essa ideia que o Freud vai então utilizar depois. Ela apresentava esse tema nas reuniões de quarta-feira e o Freud pedia para aguardar, né, que não era o momento ainda. E ele até faz um comentário no texto que aparece a questão da pulsão de morte em referência a ela, mas assim, ainda parece que é muito pouco. Então também é um texto que vale muito a pena ler. Aliás, pode ser até um texto futuramente para ser comentado aqui num dos vídeos. Então aqui as três grandes revoluções. Vamos colocar aqui as três grandes revoluções, vai trazer 1920, 1923 e 1926. Então o que acontece em 1920? Vai aparecer o famoso texto Além do Princípio do Prazer, onde vai aparecer a ideia da pulsão de morte, ou instinto de morte, mas lembrando daquela distinção da palavra tribe, que a melhor tradução seria pulsão ou impulso, mas aqui ele está usando instinto, e a gente vai ter uma aula, já falei disso também, de traduções de Freud, algumas coisas para se pensar sobre isso. E nesse texto é interessante que tem o famoso jogo do Fordá, né, que é um jogo de uma criança que ela está, uma criança pequena, ela pega um carretel de linha e ela arremessa para longe e depois ela puxa o carretel para perto, ela arremessa para longe, puxa para perto, que é o famoso jogo da presença e ausência. Depois descobre-se que essa criança é o neto do Freud e ele está vivenciando uma experiência de separação da mãe, né? Então ele faz isso, então que ele arremessa, ele fala for, né, como se fosse assim, longe, né, embora, e depois dá, puxando. Então fica nesse for, dá, e isso daí nós encontramos muito na clínica, né, também no dia a dia, em tudo quanto é lugar, de uma experiência que a criança passa inicialmente passivamente e depois ela repete de forma ativa, né? Então ela está vivendo uma experiência do afastamento da mãe com relação a ela, que ela sofre passivamente isso, e depois, para lidar com isso, ela vai lá e replica a atividade, só que agora de maneira ativa. Então ela é aquela que abandona o objeto, depois aproxima o objeto. Então meio que está nas mãos dela esse controle. E a gente encontra isso em diversas situações na clínica, né? É até quase uma coisa constante de se ver. Situações que a pessoa passou passivamente, ela repete ativamente, né? Mas esse assunto para as aulas propriamente ditas lá da frente. E nesse texto é muito interessante porque vai trazer uma ideia. Até então você tinha uma das máximas do Freud e da psicanálise, que o sujeito ele busca o prazer e evita o desprazer. E com a ideia desse texto, e até a própria ideia do Fordá, existe a repetição de uma experiência desprazerosa, do afastamento do objeto, né? E aí o Freud também, assim, está falando de tempos de Primeira Guerra Mundial, o Freud está vendo a destruição que está acontecendo, né? Então ele tem filhos na guerra, então tem uma série de coisas que acontecem que Freud vai caminhando para esse lado, de olhar para esse lado da destrutividade, dessa busca pela falta de prazer da situação, né? Não é só pela busca do prazer, e isso vai causar uma grande revolução. Tanto é que esse texto aqui, quando Freud cria a ideia de pulsão de morte, cria ou copia, se apropria da Sabina ou coisa assim, quando Freud faz isso vai ser um ponto que vários psicanalistas vão discordar de Freud, né? O Winnicott chega a dizer que o único erro de Freud é a ideia de pulsão de morte, né? E Klein vai utilizar a pulsão de morte de uma maneira bem interessante, e o Lacan, para variar, ele vai dizer que não só existe pulsão de morte, como tudo é pulsão de morte, né? E é muito legal a ideia dele, porque se a gente for pegar o raciocínio da pulsão de morte, que é sempre voltar a um estado inorgânico, inanimado,
né, como se e o Lacan vai ter uma ideia da linguagem, né, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que quando nós nascemos recebemos um banho de linguagem, só que a palavra, né, da linguagem, ela nunca dá conta da coisa, do nosso, né, do nosso vazio, do nosso furo existencial. E a palavra vem para tentar preencher isso, só que por mais que eu nomeie, alguma coisa sempre escapa. Isso que sempre escapa é o indizível. Então, por mais que tenha os dizíveis, o indizível sempre escapa. Então, sempre o estado anterior à nomeação reaparece, reaparece, reaparece. Então, a própria estrutura, que é chamada de Tiquet Automaton, na estruturação da linguagem, vai de alguma forma de encontro com esse modelo freudiano. Mas claro que Freud aqui não está falando dessa forma, isso é uma leitura lacaniana, né? E o Freud está falando de uma forma aqui muito mais dessa busca, então, desse estado inanimado, inorgânico, e também dessa destrutividade quando a pulsão de morte ela é externalizada. Então aqui, ó, Freud, em 1920, apresenta nessa obra aquele que seria seu conceito mais revolucionário, o instinto de morte, ou pulsão de morte. E o que, pelo seu caráter especulativo, né, suscitou a maior divisão entre os psicanalistas. Então é um ponto aqui, né, especulativo, pois falam Freud está se baseando em quê? Né? Freud está se baseando em coisa alguma, né? Mas mesmo assim Freud insiste nessa questão, por mais que seja especulativa. Essa elaboração teórica constitui um agregado ao quarto passo da teoria pulsional de Freud. Aí assim, ó, como o título sugere, o que levou Freud a essa elaboração teórica foram fatos observados por ele que contradizem o princípio regulador do aparelho mental, que é o princípio do prazer. Então tem alguma coisa que contradiz talvez o principal dos princípios, que é o princípio do prazer. E aqui, ó, este na realidade vem a ser o resultado da evolução conceitual em torno da intrigante questão dos princípios reguladores da atividade psíquica, tema das preferências de Freud. Começa com o princípio da inércia, analisado no projeto Uma Psicologia Científica, para significar a tendência de retornar ao estado inerte, né? E aí então, ele vai descolocar aqui mais para baixo. Nesse trabalho, de acordo com a própria ação da pulsão de morte, aparece o princípio do nirvana, tomado por empréstimo do budismo, que buscaria o estado ideal da energia zero, que é uma ideia que o Freud traz desde o projeto, é isso que ele está dizendo. É que de alguma forma aqui, o princípio da inércia tem essa tendência de voltar para o estado inerte, aí depois ele coloca, no estudo sobre histeria vai aparecer a característica homeostática, isto é, a busca para manter um nível baixo e constante de energia do psiquismo, porque uma energia alta no psiquismo causaria desprazer, então a ideia é sempre rebaixar para o nível mais zero possível. E depois aqui, em formulações sobre os dois princípios de funcionamento mental, é enunciado o princípio do prazer em contraposição ao princípio de realidade, né? E aí, por fim, a questão do princípio do nirvana. Então, nesse texto é interessante que ele traz essa modificação e vai ser um ponto de ruptura com vários psicanalistas. Seguindo nessa mesma toada aqui, nessa mesma ideia, em 1923, talvez venha o texto que ele consiga consolidar melhor a ideia da pulsão de morte dentro da perspectiva teórica e clínica, né, geral da psicanálise, quando ele vai escrever o Ego e o Id, né? Então é o texto de 1923, que antes você tinha a divisão do psiquismo em inconsciente, pré-consciente e consciente. Esse é o famoso texto da divisão id, ego e superego, né? Ou isso, o eu e o supereu. É até interessante, mais uma vez, a questão das traduções, porque a palavra id, né, a melhor tradução talvez seria isso, porque o isso é uma coisa que você enxerga, né, você escuta, melhor dizendo, na fala do paciente, na fala das pessoas. Então, se você reparar, a gente sempre usa a expressão isso, né? Então, o isso é sempre algum ponto mais além que você tenta explicar o que é, mas em todo lugar aparece, aí você pergunta, mas o que é isso? Então, a pessoa diz assim, então estava tudo bem lá no meu trabalho, e aí ele vai lá e acontece isso. Eu tenho muito medo que aconteça isso. Aí você pergunta, mas isso o quê? Isso, aí vem a explicação, isso, mas por mais que explique, o isso continua ali insistindo em ser nomeado. Então, muito mais interessante que id, né? E da mesma forma, a ideia de ego, né? A gente utiliza ego, mas a melhor ideia seria eu, porque o eu é a pessoa se referindo a ela em primeira pessoa. E é interessante que nesse texto aqui, apesar de ser em primeira pessoa, o Freud está falando do ego, do eu, como formado por camadas identificatórias. Então, na verdade, nós falamos em primeira pessoa, mas na verdade é em terceira pessoa que nos vemos nessa hora. É como quando você faz uma entrevista de emprego, você fala de você mesmo como se fosse uma outra pessoa. Então, o Saulo é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa dedicada,
Então eu estou falando de mim, mas eu estou falando como se fosse uma terceira pessoa. Então Freud está mostrando aí, né, como esse nível do eu, ou do ego, ele é formado por essas camadas de identificação, como se fossem camadas de uma cebola, e que na análise você vai descascando essas camadas, né, e no final das camadas de cebola, o que, que você tem? Né? Enfim. E é bem interessante porque esse também vai ser um ponto muito divisor dos que virão, né, os pós-freudianos, como cada um vai se alinhar a mais uma perspectiva ou outra. Então, vai ter uma turma muito grande para trabalhar por essa concepção agora desse ego aqui que Freud coloca, dessas identificações, vai trabalhar muito pela via do reforçamento egóico, porque nesse texto tem talvez algumas ideias bem interessantes. Aliás, é um texto bem difícil de estudar, acho, né? Acho que é um texto complexo demais para estudar, mas precisa passar por ele. Ele vai trazer a ideia do id, então, como a parte mais impulsiva da personalidade. Ele vai comparar um cavalo, né? Um cavalo selvagem, com a sua força bruta de cavalo, e que o ego ele vai ser o cavaleiro que vai tentar domar o cavalo. Né? Então, você vai colocar aquela frase, aonde o id está, o ego deve advir. Né? Então, aonde está essa impulsividade do id, é necessário o ego agir e conseguir, então, de alguma forma, controlar esses impulsos do id. E é interessante porque, para alguns, quando o Freud começa a fazer isso, ou lança essa ideia, muitos se apropriam desse modelo e começam a criar uma forma um pouco adaptacionista, né? Porque você vai ter lá meio que o controle desse aspecto mais impulsivo da personalidade, e talvez quanto maior o controle, seria a pessoa mais saudável, mais adaptada, enfim. O que vai acontecer é que isso, que é o que inicialmente você tem como instância psíquica, né? Um bebê inicialmente é puro isso, então quem é mãe, por exemplo, ou até pai, né, também, um bebê quando nasce é puro isso, né, puro id. Então o bebê ele chora, a mãe sai correndo pelada do banho, deixa a comida queimando, porque tem que ir lá de alguma forma dar conta desse incômodo inicial do bebê. Né? Então a exigência de ser tirado daquela situação é imediata e o ambiente meio que se adapta a isso e vai lá e tenta responder no momento exato, no momento imediato. E com o tempo começa já um certo tempo de espera, né? Aí eu pego um pouco emprestado a ideia do Winnicott, porque chega um tempo que a mãe já confia na capacidade do bebê suportar aquilo, né? E também confia na própria capacidade de suportar isso do bebê. Então ela começa um pouco a atrasar, né? Ela não vai imediatamente, mas ela já avisa, mamãe já vai, tô indo, peraí, dadadã. Então, de alguma forma, não está lá presente fisicamente, mas a palavra chega para tentar dar suporte para aquele incômodo, mas depois a mãe, o cuidador, aparece para dar conta disso. Então, a criança é forçada, entre aspas, né? Acho que nem entre aspas, é forçada a começar a levar em consideração uma realidade, né? Que tem um momento certo para que as suas gratificações, né, as suas exigências sejam atendidas. Aí uma parte do id vai se modificar, né, vai se escindir, como Freud chama, dando origem a uma instância psíquica que é o ego. E esse ego, então, agora ele fica como mediador das exigências do id e também de se adaptar ao momento exato da realidade. Então aí você tem o modelo clássico do onde de estar o ego deve advir, né, o ego entrando como esse cavaleiro que vai conduzir o cavalo. E é interessante que Freud também vai enxergar nesse texto, baseado na ideia da pulsão de morte, inclusive, né, dessa destrutividade, porque eu já comentei com vocês no outro texto sobre luto e melancolia, da pessoa que se autorrecrimina, que se ataca, né, que tem um excesso de moralidade contra ela mesma. Que vai dar então essa ideia, que eu até comentei no texto, que parece que o ego, de alguma parte do ego, se volta contra ele mesmo. E nesse raciocínio aqui do id e o ego, a ideia vai ser que o ego vai pegar essa pulsão de morte, né? Essa pulsão de morte que está adormecida e quando ela é externalizada aparece como pulsão de destruição e vai pegar essa energia e vai usar contra o próprio eu, né? Só que essa parte do eu que se usa contra o próprio eu, essa parte do ego que usa contra o próprio ego, também vai ser uma modificação e vai ser uma outra instância psíquica que é o superego. Né? Superego como agência moral da personalidade, né? O lugar dos ideais e também das proibições. Ele vai pensar então desde a via do superego severo, onde você vai ver nos depressivos, por exemplo, no masoquismo moral, né, de atentar contra a própria pessoa, mas também no estado dos ideais humanos. Né? Então, para ele, então, o superego ele coloca o herdeiro do complexo de Édipo. Então, ao fim do complexo de Édipo, aquela figura idealizada, mas também hostilizada, rivalizada, vai ser internalizada e passa a funcionar como uma instância psíquica.
Então, nisso, você tem uma revolução na clínica. Você começa a raciocinar agora, a partir dessa segunda tópica, você tem outros elementos a ser incluídos e formas, acho que mais complexas de se pensar a questão. Né? E aí, por fim, a outra revolução que ele traz é o texto Inibição, Sintoma e Ansiedade, ou Inibição, Sintoma e Angústia. Mais uma vez, vamos fazer um vídeo falando de algumas traduções, o que seria melhor. E ele coloca aqui, ó, foi através desse trabalho, é um texto de 26, que Freud substitui a primeira teoria da ansiedade, que é a teoria do trauma, traumática, pela segunda, isto é, a teoria da ansiedade sinal. Tal mudança implica inverter imediatamente a formulação da primeira teoria. Então, qual que é a primeira teoria? A repressão leva à ansiedade. E qual que é a segunda teoria? É a ansiedade que leva à repressão e aos demais mecanismos de defesa. Né? Então é bem interessante aqui, porque também vai ser base para pensar num modelo psicanalítico pós-freudiano muito utilizado, que é uma abordagem que se vai muito pela via dos mecanismos de defesa. Né? Então, lembrando ali que o ego ele ficou nesse lugar intermediário entre o id, né, a realidade, e também tem que dar conta dos ideais e proibições dos imperativos do superego, ele vai lançar mão de mecanismos de defesa para tentar se manter coeso inteiro. Então você vai ter desde mecanismos mais primitivos de defesa até defesas mais maduras. Então a gente usa isso muito na clínica, assim, geralmente a gente coloca, eu acho pelo menos, né? Eu acho que é um bom caminho para você fazer uma avaliação de uma pessoa inicialmente, né? Então a gente sabe da importância das entrevistas iniciais que você vai fazer para definir se você pode aceitar aquela pessoa em sessão, em análise, seja por uma questão sua, seja por uma questão da própria pessoa ou até da situação, né? Então porque não é porque uma pessoa procurou análise que vai fazer análise, uma entrevista para ver a possibilidade disso. E os mecanismos de defesa ajudam muito nesse sentido, porque dependendo de como a pessoa se defende, ela vai revelar se ela tem uma estrutura egóica mais forte ou mais frágil. Né? Então essa é uma ideia bem pós, né, a segunda tópica do Freud, a ideia dessa mudança da ideia da questão da ansiedade. E a gente vai pensar desde defesas mais primitivas, tipo a cisão, né? Então você precisa dividir o objeto, uma ideia trazida pela Klein que é muito interessante, né? A cisão do objeto, idealização ou hiperdesvalorização, projeção, né? Que é uma coisa que a gente vê muito no Brasil hoje em dia, né? A nossa fala política está muito dessa forma, assim, de cindir, né? Se você é de esquerda, eu já te odeio e ponto. Se você é de direita, eu já te odeio e ponto. Então é mais ou menos assim, ou você é igualzinho a mim, por isso eu te amo. Então se eu sou de direita, você é de direita, você merece meu amor, não importa quem é você é de direita, ok. Né? Você pode cometer uma atrocidade, mas você é de direita, ok. Ou pode ser o oposto, você é de esquerda, então se você é de esquerda, eu sou de esquerda, então eu te amo. Agora, se você é de direita, eu te odeio. Então se você é de esquerda e cometeu atrocidade, não, tudo bem, pelo menos você é de esquerda. Então meio que perde o senso crítico porque tem uma divisão do objeto, não consegue perceber a totalidade. E aí você vai ter depois defesas mais maduras, né? Você vai caminhando, a introjeção já vai um pouco mais para frente, depois você vai chegar em racionalizações, as pessoas que elas até reconhecem o objeto na sua forma total, porém não implica a carga afetiva em cima disso e deixa de uma forma muito cerebral, muito racional. Né? E vai caminhando até chegar nas defesas mais maduras, tipo sublimação, ou também o humor. Lembrando que esse humor que eu falo não é o humor das pessoas que riem o tempo todo. Existem pessoas que têm um riso dissociado, que ri de tudo o tempo todo, que não significa maturidade, mas é aquele riso de levar a coisa com um bom humor. Também não é aquela coisa do depressivo no seu funcionamento irônico o tempo todo, sarcástico, que você vê em alguns, né, humoristas que são engraçados, mas você vê que é ali se defendendo de uma depressão ferrenha. Né? Mas eu falo do humor que a gente encontra, por exemplo, quando você vai num velório, né? Eu sempre comento isso em sala de aula, que sempre tem a rodinha da piada, né? Então você tem uma rodinha ali fazendo piadas, né? Mas piadas geralmente que incluem a pessoa que morreu, mas piadas muito mais espirituosas, assim, como uma forma de lidar com o luto, né? Não é a pessoa que entra numa crise de riso no meio do enterro, aquilo ali está mais para uma ordem de uma cisão. Tô falando mais de uma pessoa que começa, lembra fulano de tal, pô, eu disse isso talvez não sei aonde, lembra aquela vez que ela fez não sei o quê. Então vai lembrando de algumas coisas espirituosas e o riso para ajudar a lidar com esse afeto doloroso. E a gente vai chegar no raciocínio assim, então não é porque a pessoa utiliza defesas primitivas que ela não seja madura, né? Eu posso ser o mais maduro que for, mas pode ser que numa situação de extrema ameaça,
né, que cause uma ansiedade muito grande, eu vou usar defesas primitivas, tipo um assalto. A pessoa coloca uma arma na tua cabeça, você fica numa situação de extremo risco, ou uma situação de um risco interno de uma outra forma, você pode apresentar as defesas mais primitivas. O que a gente coloca como pessoa mais fragilizada nesse sentido é a pessoa que usa primitivas, mas não tem condições de usar as maduras. Então essa é a regrinha que a gente coloca, né? O que faz de uma pessoa uma estrutura mais fragilizada é a impossibilidade de usar defesas maduras e não utilizar defesas primitivas. Então é isso, essas são 3 revoluções aí que eu acho que são bacanas de se pensar. Aí depois tem mais o módulo 4 sobre os trabalhos complementares e culturais, e depois sobre a técnica, aí a gente começa então de fato no compreender Freud, tá bom? Bons estudos!